Então vamos lá, né, gente? Então a questão um, ela tem um texto, certo? Um texto pequeno, informativo, na verdade, extraído do, do portal Globo, Sustentabilidade e População Mundial, certo? E me diz o seguinte, que a população mundial ela vai crescer 53%, né? E chegar a 11,2 bilhões em 2100, diz o relatório da ONU. Estudo demográfico prevê que a Índia vai ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso até 2022. Então já tem aí uma coisa para gente ver, já tem uma coisa aí para a gente falar nessa questão sobre Índia e China, né? O porquê a Índia vai ultrapassar a China. Então a gente começa a observar que aquela discussão que nós fizemos lá atrás, onde o desenvolvimento econômico, onde o crescimento econômico, ele acaba impactando bastante nas questões demográficas. Não tem como você discutir população separando de economia e também economia sem estar diretamente fazendo uma ponte com os aspectos demográficos, porque a população, o estado em que ela vai se encontrar, as condições em que ela vai se encontrar, é um resultado muito grande das questões de desenvolvimento econômico e como essas questões são aplicadas à população. É bom observar isso. Você pode ter um desenvolvimento econômico muito grande, eu vou falar inclusive a questão da China. Você pode ter um desenvolvimento econômico muito grande, mas você não tem uma aplicação de forma uniforme. Você aplica isso em áreas isoladas, em algumas partes daquele país, o que faz com que parte da população colha os frutos desse desenvolvimento, né? Ou seja, o desenvolvimento econômico reflete no desenvolvimento social, mas por outro lado, eu vou ter uma parcela da população está entendendo que não está colhendo esses frutos, que não é, teve reflexo nas questões sociais referente e resultado da questão do desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente vai dizer que o crescimento social ele não é uniforme, ele é desigual. Isso ocorre no nosso país, né? O texto aqui traz China e Índia, mas isso também ocorre no nosso país. Ainda temos áreas muito pobres no Brasil, né? Os chamados bolsões de pobreza, que reduziu muito, certo? Dos anos 90 para cá, melhorou, vamos dizer que reduziu, vamos dizer que melhorou a vida de boa parte da população, mas ainda temos esse crescimento desigual, ainda temos essa disparidade entre alguns estados e dentro dos próprios estados, né, das regiões, é fácil encontrar isso. E aí, quando você fala da China, certo? E aí a gente lembra lá uma discussão que foi feita lá no segundo ano ainda, na segunda série, que a China ela tem um crescimento social muito bom, certo? Principalmente nas áreas que são chamadas de ZEE, certo? Na tradução para a nossa língua, certo? Assim, uma tradução livre, ZE seria as zonas especiais de comércio. São as áreas chinesas onde o desenvolvimento foi maior, foi mais acelerado e que hoje coloca a China como a segunda potência econômica do mundo e tendo condições plenas, e isso vai acontecer de ultrapassar os americanos e chegar a ser o país mais rico. Porém, a gente ainda tem muita pobreza na China. Nós temos ainda muita pobreza na China, mas fazendo a realidade de discussão sobre a questão demográfica em relação a crescimento, o que é que nós temos lá na China? Esse crescimento, mesmo sendo nessas áreas, atingiu uma parcela muito grande da população, certo? E esse desenvolvimento econômico diretamente fez com que os chineses passassem a ter mais acesso à educação,
passassem a ter mais acesso ao mercado de trabalho, especialmente no caso do mercado de trabalho, a questão da mulher, ok? Acesso a métodos contraceptivos em uma difusão, em uma distribuição do próprio governo chinês, ok? Do próprio governo chinês. E isso faz com que a China passe a ter um crescimento mais lento que o crescimento indiano, que é um país que não se desenvolveu tanto quanto a China, é um país que se desenvolveu sim, certo? Podemos dizer dessa forma. A Índia até faz parte do Brasil com a China, daquele bloco econômico informal dos BRICS, certo? Porém, o crescimento, além de ser menor do que o chinês, atingiu uma quantidade muito menor de pessoas, certo? Isso fez com que nós tenhamos uma parcela menor de indianos tendo reflexo desses aspectos econômicos e que vai refletir na natalidade. Então, o analfabetismo é uma coisa ainda muito presente na sociedade indiana, como é na chinesa, porém na indiana é menor, certo? A questão da contracepção também na Índia é menor. A questão do acesso da mulher ao mercado de trabalho, a mulher como uma figura social na Índia é também pior do que na China. E isso faz com que a Índia tenha um crescimento demográfico, tenha uma taxa de natalidade um pouco maior do que a chinesa, certo? E ao longo do tempo, claro, essa taxa sendo um pouco maior, vai fazer com que a Índia chegue a ultrapassar a China no contingente populacional, certo? Na sua população absoluta. Então, essa discussão a gente já faz ela já há 2 décadas, por exemplo, certo? Lá quando eu comecei a trabalhar no ano 2000, a gente já falava sobre essa digamos que a Índia, né, essa ultrapassagem da Índia em relação aí à questão da China. Então, basta você, coleguinha, com a sua quando tiver com a sua Bexiga Barreto botou aqui um monte de bugiganga. Esse bicho é fogo, velho. Giovana, dá jeito aí nesse menino, pelo amor de Deus. Então, o que é que acontece? O que você vai ter que se ligar ao resolver as questões, certo? É observar o que provoca o crescimento populacional. É muito fácil de resolver essas questões, certo? E aí vem a questão em si. Ele pede para você marcar a questão incorreta em relação às questões que são apresentadas. Eu vou um pouco mais rápido aqui agora, e aí vocês fazem a leitura depois. É uma questão boa para estudar. A, a questão, cadê a um? Tá aqui. Ela fala sobre a teoria de Malthus, né? Ela traz esse texto, mas pede tecnicamente a questão sobre a teoria de Malthus. E aí ele pede o que é incorreto, certo? A gente vai lá para a letra C, onde diz que Malthus colocava que quanto mais filhos uma família pobre tivesse, maiores seriam as chances de prosperidade pelo trabalho. Quando, na verdade, tanto Malthus quanto os neomalthusianos colocam que a grande quantidade de filhos é o caminho para a pobreza, certo? Essa questão ela vai pegar aquele cidadão que tem aquela ideia falsa de que muita gente dentro das propriedades rurais, ou seja, o produtor rural tendo muito filho, seria mais gente para trabalhar, eu queria fazer ele prosperar mais. É bom lembrar, a gente viu isso lá em geografia agrária, que para produzir dentro de um sistema agrícola é importante 3 insumos. Esses são imprescindíveis. A mão de obra, que aí se encaixaria com essa questão do, do, do número de filhos,
certo? Mas eu preciso de capital e terra. Então, eu tenho trabalhadores rurais e famílias que possuem uma propriedade muito pequena, que não possuem dinheiro para investir nessa propriedade, não tem estruturas do ponto de vista de Estado, até de governo, para produzir. Se você tem uma grande quantidade de filhos, a situação vai piorar, certo? Porque se você coloca que é importante o número de filhos dentro de uma propriedade, e isso é que vai fazer a coisa prosperar, a gente está associando o desenvolvimento a capacidade produtiva de uma propriedade apenas à quantidade de pessoas que ali estão para trabalhar, sem contar que a gente tem que observar, certo? Que os filhos desses produtores vão demorar para atingir uma idade, certo? Que passe a trabalhar de forma plena e com todas as condições de aproveitamento possível dentro da propriedade. Você não vai pegar as crianças de 5, 6, 7 anos, não dá, isso não conta como mão de obra. Outra coisa também que é interessante, certo? Dentro dessas regiões do Brasil e do mundo, onde ainda o setor rural predomina, é de que existe praticamente um descarte, de forma errada, claro, um descarte da mão de obra feminina. A mulher, certo? Isso já diminuiu muito, mas não diminuiu aquilo que deveria diminuir. Não chegamos ainda àquilo que nós achamos que é o ideal. Pelo contrário, estamos muito longe disso. Mas a figura da mulher na propriedade rural, ela era tida como um empecilho, certo? É tanto que lá na China, o que a gente começou a discutir no início da questão, ainda é muito alto os números de feminicídio infantil, certo? Ou, como alguns colocam, o infanticídio feminino, certo? Seria também o termo. Os chineses, eles atingiram o seu grau de urbanização, ou seja, a maioria da população vivendo em zona rural, há pouco tempo, certo? Pelo menos uma década, há 15 anos, não mais que isso, certo? Ou seja, você ainda tem, pelo menos aí, no 1,2 bilhão de habitantes, você tem aí pelo menos uns 500 milhões aí, 400 milhões de chineses vivendo em zona rural, é quase o dobro da nossa população, até isso, vivendo em propriedade rural. E eles ainda têm uma prática horrenda, certo? De quando dentro das propriedades nascem meninas, elas são sacrificadas. Muita gente até coloca, a gente vê alguns mitos aí na internet, de que o governo chinês não deixa você ter o segundo filho. O governo chinês tem uma lei que só pode ter 2 filhos. Isso tudo é mito, porque essa questão de dizer só pode ter 2 filhos é uma lei, agora você fica aí no seu canto, se você tiver o terceiro você mata, isso é loucura. Isso não tem nada a ver com questões de programa de Estado, de governo. Primeiro isso. Segundo, quando se diz que China, Inglaterra é um exemplo disso, outros países de um modo geral, eles criam mecanismos para atrapalhar e para fazer você ter menos filhos, a chamada políticas antinatalistas, você faz isso de outras formas, como, por exemplo, aumento de impostos para quem tem um segundo filho em alguns estados ingleses. O cara vai ficar pensando 1, 2, 3, 4, 30 vezes antes de ter o segundo filho, certo? O Estado diz, olha, eu garanto para você saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, etc., para um filho seu, e você paga os impostos embutidos nos produtos, paga seu imposto de renda e vai ter tudo isso. Agora, se você quiser ter o segundo filho, você vai pagar tudo isso por fora. Então, isso é uma forma que eles fazem para poder que você tenha menos filhos. No caso da China, essa questão da morte de crianças, principalmente de meninas, ela é uma coisa lá da cultura das propriedades rurais, lá do campo chinês.
O que o governo chinês faz ao longo do tempo é um investimento em educação, planejamento familiar, métodos contraceptivos, certo? Principalmente métodos contraceptivos do ponto de vista clínico. Isso é muito importante, a questão da laqueadura de trompa, a questão da vasectomia. A gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, uma ampla difusão desses métodos. É complicado hoje no Brasil, isso é verdade, você tentar um método clínico de contracepção, certa laqueadura de trompa é uma coisa muito é, pouco difundida no Brasil. Já foi um pouco lá nos anos 80, nos anos 90, mais procurado, certo? Hoje é muito burocrático, tá entendendo? É uma cirurgia barata. Isso faz com que alguns médicos não despertem a vontade de trabalhar nesse setor e tal. Existe até um conjunto de fraudes enorme no SUS, onde pessoas preenchem relatório, fazem exames tal de cirurgias que custam super caro, mulheres no caso, não pessoas, especificamente mulheres, cirurgias que custam super caro aos cofres do SUS, para lá na hora ela fazer a laqueadura de trompa e aí os médicos, anestesistas e etc. ganharem mais dinheiro por fora. Tá entendendo? A gente já tem muitos casos dessas fraudes aqui no Brasil. A vasectomia nem se fala, certo? Primeiro que os homens nem não sabem nem o que é, nem não sabem nem o que é a nível de Brasil essa questão de vasectomia e muitos não querem fazer, fica jogando toda a bomba, certo? Na mão das mulheres, né? Certo? As antas, né? Dos homens brasileiros não sabem nem que o tipo de cirurgia pode ser reversível, é um procedimento simples, quase sem risco, quase sem risco. Então, assim, a gente tem alguns mitos sobre essas questões, ok? Então, assim, pegando aí para concluir esse primeiro ponto, certo? A China, a Índia, e trazendo a discussão para o Brasil, que é, que é importante, a gente tem uma, uma sociedade que ainda tem muito mito e muita desinformação. Aí ele diz que a alternativa é incorreta, que é a C, né? Eu estava falando de mal, só estava olhando outra questão, que as taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo contribui para uma análise estritamente quantitativa da evolução populacional de um país. Assim sendo, não oferece referências para o estado de condições sociais. Gente, ao observar o texto sobre crescimento, só o que a gente discutiu aqui foi aspectos de ordem social. Falamos de pobreza, falamos de analfabetismo, falamos da questão do planejamento familiar, falamos da entrada da mulher no mercado de trabalho, está entendendo? Ao observar dados sobre natalidade e fecundidade, você consegue e muito discutir a realidade social daquele país, certo? Você começa a pegar países que têm disparidade nesses números, você começa a discutir aspectos sociais, aquela discussão da economia com a população que eu fiz anteriormente. Agora, a questão da infraestrutura aí realmente não, né? Você, tal país tem taxa X, o outro tem taxa Y, vamos discutir aqui quem é que tem melhores estradas, vamos discutir aqui quem é que tem melhor mobilidade urbana. Não tem como você discutir isso observando natalidade e fecundidade. Mas aspectos sociais, sim, inclusive a própria pirâmide, ela nos mostra isso, ok? Aí a questão, a segunda questão na sequência que eu tenho desse material de demografia, ele traz também um novo texto, sempre um textozinho para animar vocês antes da. Esses textos aí tão pequenos, né? Os do Enem, eles acabam sendo bem maiores, né? Se acostumem com isso. Mas, assim, ele coloca que a geografia da população corresponde à constituição histórica, distribuição dinâmica, distribuição dos habitantes no globo.
certo? É correto afirmar que tal. E tem algumas coisas aqui bem conceituais, né? Lembra que eu falei o quanto são importantes os conceitos em todos os temas, mas na população acaba sendo muito mais importante que em algumas outras áreas. Então ele diz, ó, primeiro ele fala da distribuição da população, coisa que a gente já viu lá em outras lives. A distribuição e as condições sociais da população dependem da localização, do tamanho dos países, de modo que sempre, esse termo é muito forte em questão, velho, na geografia e nas ciências humanas. Quando você observar a questão sempre, todos, né? Porque praticamente não há homogeneidade quando se discute esses aspectos lá na geografia. Você, a não ser algumas coisas da geografia física, claro, porque aí é bem exato. Inclusive, algumas coisas podendo ter alteração, no caso do meio ambiente, por exemplo. O clima, né? O clima, dentro das ciências da geografia física, no caso, e está tendo alterações a ponto de, em breve, e já estão fazendo isso, os climatólogos, claro, novas configurações climáticas, né? Então, até o clima pode mudar, né? Mas quando você vê essa palavra sempre, essas palavras todos, certo? Aquilo que mostra homogeneidade dentro da geografia humana, dentro das ciências humanas, alerta, liga a luz amarela, dá uma olhada e você vai possivelmente encontrar algum erro. Vai ser muito raro homogeneidade dentro dessas questões. E aí ele diz que, quando ele diz, ó, de modo que sempre, aí você já liga a luz amarela, qualquer questão, nos países menores encontra-se baixa densidade demográfica. Velho, aqui é fazer aquele balaio de gato de informação, certo? Para que você se confunda e que também você caia em mitos de informação, certo? Eu tenho mais medo hoje dessa galera aí que está indo fazer o, o Enem, de vocês, eu tenho mais medo do que de outros anos, de outras turmas de terceiro ano, lá em 2007, 2008, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo. Por quê? Porque o acesso que vocês têm à internet é muito grande, certo? Vocês respiram isso. E é bom, não é ruim não. Eu faço também, eu uso muito, certo? Tanto para coisas que são importantes, como para jogar, por exemplo. Não sou babaca porque não sei o quê, porque a internet não sei o quê. Mas olha que coisa, isso faz com que vocês tenham acesso a uma porrada de informação errada. Isso faz com que vocês tenham acesso a uma porrada de informações que podem atrapalhar na resolução de uma questão. Nós, professores de ciências humanas, temos esse, esse cuidado, esse medo, digamos assim, né? Esse receio. Porque o que é que acontece? Olha o que é que o meu amigo aqui que fez a questão, ele coloca que a distribuição da população, a forma como ela está, depende do tamanho dos países. Então ele começa a associar área territorial com fatores sociais. De você dizer, por exemplo, que o Brasil é um país que tem um determinado potencial econômico, que tem pelo seu tamanho, certo? Estados Unidos é a maior potência econômica, porque é um dos grandes países do mundo. A China é uma grande potência econômica, porque tem uma área territorial muito grande. Velho, você confirmar isso, e o Japão? Se você for associar a riqueza com questão de territorialidade, o Japão, velho, isso é um conjunto de ilha, vulcão, terremoto, tsunami, a bexiga da boca. Se você pega os países europeus, são países de dimensões pequenas, a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda, tá entendendo? E esses caras se desenvolveram. O desenvolvimento econômico ele é fruto de um processo histórico que o país viveu. Se ele explorou, se ele foi explorado, isso não tem nada a ver com o tamanho. E a questão em si fala sobre a distribuição. Ele está dizendo que se o país é pequeno, ele vai ter
densidade demográfica pequena. A densidade demográfica é uma relação da área com o contingente populacional. É aquilo que nós chamamos de população relativa. É aquilo que a gente diz, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, os países pequenos, alguns países pequenos, eles possuem uma população reduzida, possuem um controle demográfico que faz com que a sua densidade demográfica ela possa ser pequena, ou ela vai ter um contingente populacional muito grande que pode ter uma densidade demográfica elevada. Então não tem relação, não tem essa exatidão, essa coisa como se fosse uma ciência exata de país pequeno, é um país muito entupido de gente. País grande, a coisa é menor, é mais fácil. Não tem que observar isso, não. Isso não tem relação nenhuma, ok? Na outra questão aqui que a gente... Sim, só antecipando aí, eu vou entrar mais uma vez com vocês, certo? Aí eu não tenho certeza, eu aviso no grupo, mas ou quinta-feira, amanhã ou sexta, certo? Lembra que eu disse que quando a gente precisasse, a gente pegaria um tempo maior, né? Porque eu separei aqui, por exemplo, eu separei 6 questões com 6 pontos, vários pontos cada uma delas. Eu estou discutindo a segunda, e aí tem até mais tempo para vocês reverem o material. Mas vamos lá. Na letra B, o cara coloca uma questão que é o seguinte, ele diz: a estrutura da população no mundo é caracterizada pelo conflito entre o crescimento do número de idosos e as altas taxas de natalidade. Gente, se eu tenho alta taxa de natalidade, isso quer dizer que eu tenho um número muito grande, um crescimento de jovens. Então, o cara está diante da questão, olha a observação que ele tem que fazer. Eu tenho uma região, eu tenho um país, vamos dizer assim, onde as taxas de natalidade são muito elevadas. Que parte da população mais cresce? Os jovens. A questão diz que é os idosos. É isso que nas questões de população eles ficam fazendo com vocês. O gabarito está aí, vocês têm o resultado, que eu mandei o resultado. Deem uma olhada nas coisas que vocês erraram. Façam essas anotações para o próximo encontro. Está entendendo? Façam essas anotações para o próximo encontro. Os erros são erros graves nas alternativas erradas. É coisa de não se pensar muito, como essa que eu coloquei agora para vocês. Aí a letra C, que é a alternativa correta, que diz que os neomalthusianos e os malthusianos colocam que uma elevada prole, né, uma grande quantidade de filhos te leva à pobreza, né? E a gente viu essas teorias, certo? Antes de entrar na população em si, eu falei um pouco sobre elas, certo? Mas lá no livro 3 volta um tópico sobre isso. Chegando lá, a gente refaz uma discussão rápida aí, pega uma aula, a gente já vai estar em sala de aula, inclusive. Deixa eu ver aqui mais. Ó, uma questão que o cara coloca aqui, que essa é importante, que ele diz o seguinte: e pode ocorrer um equilíbrio demográfico. O que seria um equilíbrio demográfico? Nem cresce o número de jovens, nem cresce o número de adultos, nem cresce o número de idosos. O país vai mantendo as suas proporções ao longo do tempo. Aí só se congelar, gente, né, velho? Só se congelar, né? Porque você começa a ter um controle de natalidade e de fecundidade, claro que isso vai impactar no número de jovens que vai diminuir, vai impactar lá em cima da pirâmide o número de idosos que vai aumentar. Vai chegar um momento que você vai ter um equilíbrio dentro dessas faixas. Você pode ter um equilíbrio como um todo, a população parar de crescer, mas o tempo todo você vai ter alterações, certo?
E outra coisa, ele coloca que isso é o conceito de estrutura etária. É uma tendência do conceito de estrutura etária. Quando, na verdade, esse, esse equilíbrio ele pode acontecer assim quando o país já tiver anos e anos da última fase da transição demográfica. Tá entendendo? Mas isso não é uma tendência, não. A tendência, quando a gente começa a equilibrar natalidade e fecundidade, é uma tendência a ter alterações nessas faixas, nesses grupos, né? Jovens, adultos e idosos. Né? O Brasil, a gente vai para 2050, certo? A gente está aí há 30 anos ainda de conseguir parar que a população pare de crescer, ou seja, a quantidade de gente que vai morrer vai ser a mesma quantidade de gente que nasce, descartando períodos é, é, de guerra, pandemia, essas coisas, ok? Então, assim, a ideia que eu queria hoje nisso era passar essa discussão sobre algumas coisas do exercício, certo? Bateu aqui 1 minuto. Eu preciso, vocês precisam trazer essa